pela nossa irmã que teve essa perca nesta madrugada, para que Deus esteja confortando a irmã Cida e os seus familiares, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos trabalhando na carta aos Gálatas. Nós já começamos a exposição da carta. Nós terminamos a semana passada o verso 1 ao verso 5. E agora nós vamos dar continuidade nesta noite do verso 6 ao verso 10, com o tema o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Gálatas capítulo 1, abramos nossas Bíblias. Gálatas capítulo 1, versos do 6 ao 10. Como de costume da igreja, eu gostaria de ler os versos pares e que a amada igreja lessem os ímpares, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 1, dos versículos 6 ao 10. A palavra de Deus nos diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês já estão passando depressa daquele que os chamou da graça de Jesus para outro evangelho. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Cristo. Curvemos nossas cabeças, vamos orar novamente por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso. Te bendizemos por essa primeira parte. Ó Deus, a leitura da palavra, os louvores entoados ao Teu nome, os agradecimentos, ó Deus, a direção do culto. Ó Deus, e nesse momento, ó Deus, nós te pedimos iluminação, compreensão, vinda do céu, vindo do alto, para que nós possamos, ó Deus, entender a Tua palavra, que a Tua igreja esteja, ó Deus, com os corações quebrantados, contritos, ó Deus, e compungidos, para ouvir a Tua palavra, palavra do céu, palavra revelada, ó Deus, é isso que nós te pedimos, oramos, ó Deus, e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus, amém? Louvado seja o nome de Deus. O verdadeiro evangelho nesse tema aqui, inclusive na minha Bíblia tem assim, não há outro evangelho com tema, porque só há um evangelho. E o evangelho é sobre Cristo, sobre a pessoa e a obra de Cristo, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É o pagamento dos nossos pecados. Mas do que foi que Ele nos libertou? Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou da condenação eterna. Todos nascem destituídos da glória de Deus, e Cristo teria que vir ao mundo para cumprir e pagar completamente os nossos pecados. E Ele fez isso na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E hoje nós temos paz com Deus, mesmo diante das tribulações. Então o Evangelho é sobre uma pessoa. O Evangelho é sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário. É o que Ele fez por nós, pagando e nos libertando das trevas. A imagem é como se nós estivéssemos vendados, caminhando para um abismo, e Deus vai lá tirar as vendas, para que nós não caiamos nesse abismo, para que nós não nos perdamos. Então, o que é que Deus fez por nós? Ele enviou o seu Filho amado, para morrer na cruz do Calvário, para pagar completamente a culpa dos nossos pecados, nos libertando de uma prisão
O homem sem Deus, ele é escravo. Já dizia Martinho Lutero, o homem é como uma mula, ou ele é escravo do pecado, montado pelo diabo, ou ele é tomado por Deus, ou Deus tem ele. Então, nós somos agora, através desse evangelho, libertos. De quê, pastor? Do lago de enxofre, do inferno, da condenação, que era isso que nós merecíamos. E trazendo aqui para a carta, após Paulo se identificar do capítulo 1 ao capítulo 5, ele se identifica os destinatários, ele escreve essa carta à igreja da Galácia. A gente viu isso, sobre a Galácia do Sul, que a gente falou bastante sobre essas 3 cidades, que é os primórdios do Evangelho, né? Listra, Derbe. Então Paulo agora ele vem discorrendo sobre o verdadeiro Evangelho, do verso 6 ao verso 10, sobre o verdadeiro Evangelho. O Evangelho estava sobre ataque, o ataque dos falsos profetas, e ainda há um grande perigo hoje. A igreja brasileira, ela passa por um grande perigo. O perigo dos falsos profetas que estão infiltrados dentro da igreja. Era isso que estava acontecendo na igreja da Galácia. Enganadores. Eles se infiltraram dentro da igreja. E o pior, meus amados irmãos, que eles não diziam que Cristo não salvava. Não é isso. Mas eles incluíam algo na salvação, que era justamente a circuncisão, ou a obra da lei de Moisés, ou todas as festas judaicas. Então, tinha que incluir algo para ser salvo, e toda ou qualquer religião que inclui alguma coisa ou alguém, a não ser a obra e a pessoa de Cristo Jesus, isso é o quê? Uma perversão do Evangelho. Estão pervertendo o Evangelho hoje. A gente tem um exemplo de algumas seitas hoje aí, que dizem, um exemplo, que o Espírito Santo é uma força, é uma seita. A gente sabe que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não é que ele é menos de que Jesus e de que o Pai, não. 3 pessoas, um só Deus. Então tem outras que diz que para você ser salvo, você precisa incluir o sábado também. Aí onde mora o perigo, é a inclusão ou você tirar algo. O que é que Jesus diz? Maldito seja aquele que inclui ou tira algo dessa palavra. É interessante que Jesus, ele diz anátema, ele amaldiçoa. Olha o verso 8 e o verso 9, irmãos. Olha o que é que ele diz, ó. Ele amaldiçoa essas pessoas. Olha o que é que ele diz no verso 8, ó. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja amaldiçoado, maldito seja. Paulo diz, ó, se eu voltasse, que a gente sabe que ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Aí Paulo está fazendo uma comparação, ó, se eu mesmo descesse, ou um anjo vindo do céu, que ele seja amaldiçoado, se trouxer outro evangelho que não seja sobre Jesus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Só quem salva é Jesus. Olha, ele repete no verso 9 de novo, uma maldição dupla. Olha o verso 9. Olha o verso 9. Olha o que é que ele diz? Como já dissemos, olha, e agora repito: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que receberam, que seja maldito, anátema, novamente. Uma dupla maldição. Já pensou o que é que está acontecendo? Esses homens que não leem isso aí fora, que pregam outro evangelho, que você precisa ser rico, bonito e feliz, que você precisa incluir algo fora a pessoa e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma palavra dura, pesada. Maldito seja, ou eu mesmo, ou um anjo que venha, que eu seja maldito também, porque nós não podemos mudar, tirar ou aumentar a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que é um dos slogans da Reforma Protestante: somente Cristo. Só Cristo salva. A salvação é através do nosso Senhor, do nosso Redentor Jesus Cristo. Por isso que é importante não perder esses estudos, porque a gente faz todo um contexto, a gente vê toda a história,
Essa história começa Paulo na primeira viagem. Ele passa por todas essas cidades, as cidades da Galácia do Sul, é os primórdios do Evangelho. Essa é uma das cartas mais duras do apóstolo Paulo, dizendo não. Maldito seja aquele que tirar ou colocar alguma coisa. Olha o que era que eles faziam. Coloque bem aqui, Gustavo. Atos 15, 1. Atos 15, 1. Só para vocês verem. Atos 15, 1. Olha o que é que ele diz aqui. Você vê que eles já estavam incluindo alguma coisa. Aqui é a primeira viagem missionária de Paulo, onde ele passa nessas cidades. Olha o que é que ele diz. Alguns falsos profetas, que foram da Judéia, os judaizantes, para Antioquia, ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, preste atenção, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Já pensou? Precisava o homem cortar o prepúcio. Olha o que é que eles pregavam: um falso evangelho. Era incluir alguma coisa que Cristo não estava dizendo e que nunca disse. Cristo é suficiente. O problema dessas igrejas é isso. Eles querem o quê? Movimento. Eles querem o quê? Já tem a palavra de Deus. Já tem Cristo aqui revelado completamente o que Ele fez por nós. Nós não precisamos de movimento, gritar, correr, saltear, nem incluir nada. Mas eles dizem aqui, se não circuncisar, não poderão ser salvos. Coloca bem aí o 15, verso 5, a mesma coisa, só para repetir. Ele repete novamente. Olha o que é que ele diz, verso 5, a mesma coisa. Mas alguns membros do partido, era um partido que estava dentro da igreja, de quem? Dos fariseus, que havia crido. Eles creram em Jesus, Jesus salva. Insurgiram dizendo a mesma coisa: é necessário circuncidá-los, e ordena-lhes que observe a lei de Moisés, senão não serão salvos. É uma obrigação, e nunca foi assim. É a obra de Cristo. Por isso que Tiago dá o parecer. É o primeiro encontro da liderança para Tiago dar o parecer em favor de Paulo. Versículo 19, 15 e 19. Olha o que é que ele diz. Olha o parecer de Tiago. Tiago era o pastor da igreja. 15 e 19. Olha o que é que ele diz. Por isso julgue, aqui é o julgamento de Tiago. Por isso julgue que não devemos de jeito nenhum perturbar aqueles que entre os gentios se converteram a Deus. Tiago disse: não precisa circuncidar, não precisa circuncidar. É Cristo, quem salva é Cristo, é a obra de nosso Senhor e Salvador. Não importune eles, eles são crentes verdadeiros. Só que o partido, a gente viu, tinha um partido dentro da igreja. Olha o perigo do partidarismo dentro da igreja. Um partido. E partido vem de política mesmo aqui, fazendo politicagem dentro da igreja. Era isso que estava acontecendo dentro dessa igreja. Por isso que a carta é dura. A carta é dura. Qual a questão fundamental dessa defesa? Porque aqui é uma defesa enfática do Evangelho. Ele faz uma defesa profunda. Por que essa defesa? Qual o motivo dessas defesas? Por que é que Paulo é tão incisivo defendendo o Evangelho genuíno? Porque você já pensou? Desde o início da criação da igreja, os apóstolos, os pais da igreja, aí você passa por um período que vem lá os pais da igreja, Agostinho de Hipona, vários homens, até a reforma protestante, onde a igreja volta às raízes do Evangelho genuíno. Então, se ele não fizesse essa defesa, todos aqueles que no passado professaram Cristo como Senhor e Salvador, ou então hoje no presente, nós que professamos, nós estaríamos o quê? Se Paulo não tivesse defendido o Evangelho, nós estaríamos fazendo parte de uma seita também. Não tinha valido nada tudo o que foi pregado. Por isso que tem homens que defendem o Evangelho, e a igreja tem que defender esse Evangelho genuíno também. Como, pastor? Pregando o que está na Bíblia. Não precisa inventar, não precisa. É um pastor Granconato que ele disse que é bem facinho de fazer e colocar as pessoas para chorar. É só ele aumentar a voz e dizer: batatinha quando nasce esparrama a rama pelo chão. Ele aumentando a voz, aí ele diz que começa a chorar, a gente para um lado, ele diz: eu faço chorar bem rapidinho uma pessoa.
porque elas são emocionais. Elas não querem Bíblia, elas querem o quê? Emoção. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero sentir. Se você não sentir através disso aqui, eu não sei o que é que pode moldar o seu coração. Então, se não houvesse esses homens que tivessem feito essa defesa enfática do Evangelho, o cristianismo não passaria, meus irmãos, de um mito, de uma ilusão. O que seria a morte de Cristo na cruz do Calvário? Os falsos profetas, eles se infiltram dentro da igreja, ou pessoas às vezes que vêm de denominações diferentes e querem o quê? Que a igreja se adapte a ela. Não, nós temos um estatuto e a norma que rege a igreja. Tudo aquilo que está no nosso estatuto está alicerçado aqui na palavra de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado através das escrituras. Cristo é suficiente, mas para eles não, eles queriam o quê? Incluir as obras da lei, a circuncisão, como a gente viu aqui. A condição para ser salvo é o que? Cristo. Nós precisamos de Cristo, mais de pregações cristocêntricas. E esse homem chamado apóstolo Paulo, meus irmãos, ele sofreu. Havia uma tríade de acusações contra o apóstolo Paulo. 3 tipos de acusações nessas igrejas contra o apóstolo Paulo. Primeiro, eles diziam que o apóstolo Paulo não era um verdadeiro apóstolo. Por isso que ele diz lá no capítulo 1, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Então eles diziam, não, ele não é igual aos 12, ele não caminhou com Cristo. Aí Paulo faz uma defesa, eles acusavam o apóstolo Paulo de não ter andado com Cristo. A segunda acusação contra o apóstolo Paulo era que dizia que Paulo era de uma categoria de apóstolo inferior, que a sua mensagem era uma invenção, que não provinha de Deus, mas era uma pregação humana. E a terceira acusação era que a doutrina da salvação pela fé era uma invenção de Paulo, que Paulo anunciava isso. Olha o que era que eles pensavam de Paulo, porque Paulo queria o dinheiro da igreja, que Paulo era um falso profeta. Então havia essas 3 acusações contra o apóstolo Paulo, esses falsos profetas, falsos mestres. Mas Paulo se levanta, para quê? Para fazer a defesa do evangelho genuíno. Ele se revestiu do Espírito Santo de Deus, e é assim que a igreja faz também, se reveste do Espírito Santo de Deus, se reveste de Cristo Jesus. Nós temos que nos revestir do Espírito de Cristo, para combater as heresias, para defender o evangelho genuíno. Pastor, como é que eu faço para defender? Só viver o que tem aqui. Não precisa entrar em debates. Não, em embates na internet, não. Só dizer, é o que Cristo diz na palavra de Deus. É assim que nós combatemos os hereges, com a Bíblia na mão, abrindo a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo fez essa defesa enfática. No capítulo 1, ele diz aqui que ele era apóstolo. Olha o que é que ele diz no capítulo 1, só para a gente relembrar. Paulo apóstolo, ele disse, eu sou apóstolo. Aí ele vai dizer, não da parte de pessoas. Não é da parte de pessoas. Capítulo 1, Gálatas 1. Apóstolo, eu Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, não, mas por Cristo Jesus. Mantenha sua Bíblia aberta. Mas por meio de Cristo Jesus e por meio de Deus Pai. Então ele mostra de onde vem o seu evangelho. Foi Deus Pai, Deus Filho que me levantou para pregar o evangelho. No verso 4, capítulo 1, verso 4, eu dei um enfoque grande nesse versículo. Por quê? Porque é o mini evangelho. Aqui você tem um mini evangelho no verso 4, olha o que é que ele diz, só para a gente relembrar. O que é que Cristo fez por nós, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Aqui você está pregando o evangelho. O que foi que Cristo fez? Se entregou pelos nossos pecados. Para quê? Para nos livrar deste mundo perverso, que habita o mal, onde o príncipe das trevas ainda é o príncipe desse mundo. A palavra de Deus vai dizer isso. Aí ele vai dizer, segundo a vontade de Deus Pai, de nosso Deus e Pai. Então ele prega esse evangelho,
que ele veio nos livrar, nos resgatar da condenação eterna. Foi isso que Cristo veio fazer. Ele veio pagar o preço da nossa culpa. Ele veio nos tirar, nos resgatar. Estávamos em trevas, estávamos vendados, sem ver. Aquilo que Paulo diz, nós víamos com um véu no rosto, agora nós passamos a ver. Por isso que quando chega no verso 6, Paulo está assustado. Olha o que é que Paulo diz, ó. Estou muito surpreso, verso 6. Estou muito surpreso, isso é uma palavra de assombro. Ao mesmo tempo uma palavra de indignação. Por quê que Paulo estava muito surpreso? Porque esses homens já estavam abandonando o verdadeiro evangelho para viver um falso evangelho. E Paulo está surpreso, aqui estou muito surpreso. Paulo está perplexo. Paulo está assombrado desses homens, logo no começo, ter se convertido e está dando as costas para Deus. Então Paulo está surpreso, assombrado e ao mesmo tempo indignado. Como é que pode vocês conhecerem um evangelho genuíno? Eu estou surpreso em ver que vocês já estão passando para outro evangelho. Aqui é uma expressão de espanto, assombro. Eu estou assombrado, porque mal vocês se converteram, mal vocês conheceram Cristo Jesus e já estão mudando. Eu estou surpreso, eu estou espantado. Essa é a palavra no grego. Eu estou assombrado com a rapidez, eu estou perplexo com a rapidez que vocês estão mudando para outro evangelho. Aqueles irmãos que abraçaram a fé, abraçaram a justificação pela fé, estavam abandonando Jesus, estavam abandonando o verdadeiro evangelho, o evangelho que salva, que redime, que transforma, estavam mudando, querendo voltar para as sombras. Por isso que Paulo disse: eu estou surpreso de vocês estar abandonando, de vocês estar olhando para outro evangelho que não é outro evangelho. O evangelho foi o que eu preguei a vocês. Por isso que ele diz: se um anjo descer do céu, ou mesmo eu, que seja amaldiçoado, então eu estou perplexo, eu estou admirado em você estar mudando tão rapidamente, a rapidez de mudar. Isso aqui se chama, praticamente todos os comentaristas e teólogos dizem que alguns irmãos estavam literalmente apostatando da fé. Apostatando da fé. Nós temos uma cena clássica no Antigo Testamento de assombro também de Moisés. Eu vou pedir a Gustavo para colocar Êxodo 32 do 7 ao 9. Êxodo 32 do 7 ao 9. É um espanto. Olha o que é que ele diz aqui, ó, do 7 ao 9. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Deus está assustado aqui, tipo assim, está dizendo para Moisés: como é que pode? Aí o que é que ele diz? E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado, fez assim um bezerro de metal fundido, adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Verso 9 para a gente encerrar. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e este que é povo teimoso. Deus fez sinais e milagres. Mal saíram do Egito, Deus mostra a sua glória. É a manifestação da glória de Deus. Aquelas pragas não são pragas, é a manifestação da glória de Deus. Deus dizendo: eu sou o único Deus, eu sou o que sou. Derrama a sua glória. Esse povo, na hora que chega no pé do monte, começa a idolatrar, faz um bezerro de ouro. A palavra é de espanto aqui. Esse teu povo, Deus já não diz é o meu povo, não, mas é o teu povo, já se corrompeu. Povo teimoso, povo de dura cerviz. Moisés desce, espantado, quebra as primeiras tábuas da lei, que o próprio Senhor assinou, os 10 mandamentos, com o seu dedo, e ele desce indignado, diz: como é que pode? Deus manifestou a glória,
40 anos manifestando a glória dele. Uma nuvem de fogo de manhã, de noite, por causa do frio, e uma nuvem, o guarda-chuva de Deus, protegendo do sol. E mal tinha saído. Moisés não tinha dado ainda as leis, não. Só porque subiu, passou 40 dias, já tinha esquecido tudo o que Deus fez. Tudo o que Deus fez. Povo teimoso. E tem muitos assim. Dentro da igreja, pastor, dentro da igreja. Perde a salvação se for crente, não. Mas vai apanhar muito. A vida vai ensinar que as coisas não acontecem no meu tempo e nem do jeito que eu quero. É no tempo de Deus. Por isso o espanto de Paulo, no verso 6. Estou surpreso, muito surpreso. Por isso que é uma das cartas pesadas. O apóstolo Paulo usa a mão dura. Eram os primórdios da igreja. Nessa carta eu quero que vocês prestem atenção, tá? Quase todas as cartas de Paulo tem uma oração. Nessa carta não tem. Nem louvor, uma doxologia não tem. Nem ação de graças não tem. Nem elogios. Para você ver como é uma carta pesada. Agora tem uma defesa enfática da obra e da pessoa de Cristo. Paulo, ele se sente aqui consternado, espantado. Esse povo já está mudando, assombrado. Só que o apóstolo Paulo, ele fala com firmeza, mas no final da carta ele saberia que acabaria tudo bem. Preste bem atenção, verso 5, capítulo 5, verso 10, Gustavo. Capítulo 5, verso 10. Se tiver com sua Bíblia, abra. Vê se Gustavo está rápido ali. 5, 10. Olha o que é que ele diz, o apóstolo Paulo. Olha o que é que ele diz. Tenho confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então Paulo sabia que tinha os remanescentes fiéis. Deus tem sempre o seu povo. Igual ele disse a Elias. Elias pensava que estava sozinho na caverna. Às vezes a gente pensa que está sozinho no mundo, meus irmãos. Deus tem os seus. Deus é conosco. Deus, ele anda com o seu povo. Deus, ele protege o seu povo. É nos momentos difíceis, é no deserto, onde a manifestação da glória de Deus se intensifica, mostrando que nós somos dele, para mostrar que nós somos e que ele está conosco. Ó, Elias, igual a ti, eu tenho mais 7.000, levanta-te, e tu ainda não vai passar nem pela morte, vou mandar uma carruagem de fogo para te buscar. Não passou pela morte física, não, foi arrebatado pela carruagem de fogo. É isso que Deus faz conosco. Ele caminha conosco, ele protege sua igreja, mesmo do deserto. E às vezes nós temos que passar pelo deserto. Sem o deserto nós não somos aprovados. Nós precisamos ir para o deserto. Deus nos leva para o deserto, para que nós possamos ser aprovados. Então a vida do crente é assim: deserto, mas Deus conosco no deserto. Caminha com a sua igreja, anda com a sua igreja, protege a sua igreja. O abandono, a apostasia dos crentes. Verso 6, voltem para o verso 6, capítulo 1, verso 6. Olha o que é que ele diz. É rico o texto. Ele diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa para outro evangelho, ou daquele que os chamou. Vocês estão passando tão depressa. A igreja da Galácia estava abandonando o evangelho genuíno. Aqui, tão depressa, no grego é trocar Jesus por algo, ou o evangelho genuíno, trocar. Vocês estão trocando tão depressa, a palavra é essa no grego, a ponto de trocar tão rapidamente. É isso que ele está dizendo. Vocês estão abandonando Cristo, vocês estão abandonando quem salva, que é Cristo e não a circuncisão. Ele diz aqui, é isso que ele está dizendo aqui. Estão passando tão depressa, estão o quê? Trocando o certo pelo duvidoso, pelo errado, pelo que não salva. É isso. Vocês estão voltando para o jugo da lei. A lei de Moisés não salva. A lei mostra que nós somos pecadores.
Vocês estão voltando para a religião antiga, para as sombras, para o legalismo. Deus não quer sacrifícios, Deus quer sacrifícios dos nossos lábios. O sacrifício genuíno hoje é o sacrifício de louvor. É isso que Paulo disse: não troque, não. Cristo morreu por nós. Não estão trocando, a palavra aqui é trocar, passando, trocando. O que, pastor? Pela apostasia, voltar atrás, é apostatar. Vocês estão, e a palavra estão aqui é no presente. O verbo aqui, no grego é no presente. Vocês estão no presente. Então o sentido aqui é que eles estavam se afastando continuamente. Estão passando tão depressa. Ele afirma, é uma afirmação, e o verbo estão passando no presente, tão depressa, eu não estou entendendo nada. Ele está aqui dizendo: não, vocês estavam passando, não, vocês estão no presente, vocês estão passando, vocês estão trocando, a palavra é essa no grego, trocando Jesus pela apostasia, Jesus pelas sombras. Ele já cumpriu toda a lei. E a palavra aqui no grego é como se fosse, meus amados, a palavra no grego às vezes ela tem uma palavra longa, sabe? E a palavra aqui, estão passando, no grego aqui é como se fossem soldados que estavam na batalha e eles são desertores. Deus botou numa guerra e eles desertaram, desertores, a palavra no grego. Então, o que é que Paulo está dizendo? Vocês são desertores, vocês são religiosos, desertores espirituais. O que é que Paulo está dizendo? Vocês estão abandonando a graça genuína pelas obras da lei, a rejeição a Deus, era isso. Olha o que é que ele diz aqui: vocês estão passando, eles estão depressa daquele que os chamou, Cristo que chamou, que te amou, que te resgatou, da graça, chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. Aí Paulo aqui faz a afirmação final: para outro evangelho. Vocês estão mudando o porquê. Só existe um evangelho, não há outro evangelho. O cristianismo não é apenas eu adotar crenças, não, regulações, obrigações, deveres, não é isso. Mas é a sustentação de um relacionamento genuíno com Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Isso é o evangelho, meus amados. Isso é o que salva, é isso que essa igreja tem que pregar, para que pessoas sejam mudadas e transformadas. É um relacionamento interpessoal, meu com Deus. Eu não posso salvar vocês, mas Jesus Cristo já salvou vocês na cruz do Calvário. Na obra, Deus ama, o Filho vem, morre e o Espírito Santo fica. É uma ação trinitariana nas nossas vidas, meus amados. Por isso, quem perde um culto desse de doutrina, está perdendo a doutrina. Aí fica crente sem raiz, não entende nada, pensa que o pastor está pregando pessoalmente para ele. Tomara que pense assim, que é para ele mesmo. Eu não faço a pregação para ele não, primeiro é para mim. A pessoa: o pastor estava pregando para mim. Tomara que você tenha sentido, foi para você mesmo. É o que é que muitos acontecem: abandona a igreja, deixa a igreja de Cristo. Então não é isso. Quando perde a doutrina, é doutrina em oração, oração e doutrina. É disso que a igreja precisa, somente disso. Mas eles estavam abandonando quem? O próprio Deus, ou passando para outro evangelho, daquele que os chamou, daquele que os resgatou. É isso que Paulo está dizendo, é um resgate da prisão. Então eles não estavam abandonando simplesmente o apóstolo Paulo, não. Eles não estavam simplesmente mudando de doutrina ou mudando de igreja, não. Eles estavam abandonando o próprio Deus, aquele que os chamou. Era isso que estava acontecendo. Se distanciaram, se afastaram do próprio Deus.
Meus irmãos, isso é um perigo. Eu vou trazer para vocês aqui algumas coisas que podem ser sinais daquelas pessoas que estão se afastando de Deus. Alguns sinais, características, que podem ser o começo do afastamento de Deus. É um perigo. É um perigo. Anotem, se tiver caneta, anotem. Ou então assistam em casa e anotem. Primeiro, a falta sincera da leitura da palavra de Deus. Se não estiver lendo a palavra de Deus, está faltando algo. Esse é um dos sinais. Eu não leio, pastor. Está errado. Eu não sei ler, sabe ouvir. Bote na Bíblia no celular, todo mundo tem celular. Bote na Bíblia e tem a Bíblia lá, só apertar lá, que a Bíbliazinha, ela é a mesma coisa que está sabendo ler. Falta da palavra de Deus. Falta de uma busca sincera. Pastor, onde eu encontro Deus? Na sua palavra. Tem pessoas que não leem a palavra de Deus. Esse é um dos primeiros sinais do afastamento. Então, de crentes que não têm raiz. Isso é um perigo. Segunda coisa, pessoas que passam por problemas ou situações dolorosas, de perdas. As pessoas querem às vezes colocar a culpa em Deus, se afastam de Deus. Pessoas que têm perdas ou danos colaterais na vida pessoal ou familiar. E a gente sabe que nós estamos num mundo que a gente pode vir a ter perdas, meus irmãos. Perdas, faz parte, há um tempo determinado para tudo nessa vida. Tudo nessa vida. Há uma tensão para os jovens hoje, um perigo, que se chama a tensão entre ciência e religião. A ciência confirma a religião, mas tem pessoas que estão se afastando, porque não se sentem bem no ambiente de igreja. Ela se junta, Deus é Senhor de tudo, não só da ciência, mas de tudo. A faculdade é onde existe mais ateus no mundo, é o perigo hoje. Por isso aqueles que estão fazendo faculdade firme, culto de doutrina, é o que vai me dar raiz, é o que vai me fortalecer. Eu não vou me sentir desconectado do mundo não, porque aqui eu estou recebendo alimento sólido. Há uma tensão dentro da faculdade, dentro do colégio, por causa do politicamente correto. Eles querem tornar vocês tudo iguais, e nós somos diferentes sim, separados. Separados para Deus, separados para Cristo, separados do mundo, separados para viver conforme a vontade de Deus. Quarta, a perca da fé. Está escrito que haveria esses tempos, tempos de guerra, epidemias, terremotos, maremotos, tudo isso. As pessoas pensam que o caos do mundo, Deus não está no controle, Ele está no controle, e Ele deixou tudo escrito, o que ia acontecer, coisa por coisa. Não se assuste, foi o que Ele disse, ainda não é o fim. Não perca a fé por causa desses tempos difíceis, não, está escrito, está escrito. Quinto, muitas pessoas estão estagnadas, alicerçadas, estagnada na fé espiritual, não vai para frente, estagnou, está ali parado, pronto, carro velho, não sai, estagnado espiritualmente, não consegue evoluir, não consegue amadurecer, estagnado. Isso é uma regressão no desenvolvimento espiritual, não querem avançar. A maioria disso acontece porque essa estagnação são decisões tomadas erradas. Calcule as decisões que você vai tomar, para depois não colocar a culpa em Deus, não. Nós somos livres nas escolhas. Toda escolha é responsabilidade humana, não coloque a culpa em Deus. Você tem que avançar espiritualmente. Há uma coisa que nós chamamos na teologia a perca da vontade de conquistar. O que é isso, pastor? Tirar Deus do primeiro lugar. Está aqui, Deus é o primeiro lugar, não é inverto tudo. O primeiro lugar é as demais coisas. A perca da vontade de conquistar, o afastamento de Deus. A perda da vontade de conquistar, de fazer as coisas para Deus, ou por meio de Deus? Por meio de Deus. É por meio de Deus.
Porque se for para Deus somente, eu estou indo com minha força. Agora por meio dele, não. Eu estou sendo conduzido por ele. Eu estou na vontade dele. Eu estou nos passos dele. Por meio dele e para ele são todas as coisas. Tem pessoas que pensam que é com a força do braço. Não, não é. Não é, não funciona. Não é na minha força, na força de Deus. Aí sim, por meio dele, para ele, são todas as coisas no céu e na terra. É por meio dele. Outra coisa que afasta o crente da igreja é a desilusão com homens, crentes, pastores, líderes ou irmãos, porque não tiram, estão tirando os olhos do autor e o consumador da fé, aí bota no homem, está morto, morreu. Se for confiar nos líderes, se for confiar nos pastores, ou nos está morto. É isso que acontece. Olhe para Cristo. Uma irmã me procurou e disse: pastor, eu tenho dificuldades, porque uma irmã estava falando mal de mim. Eu disse: ore por ela. Ore por ela. Vai quebrantar. Se não quebrantar, Deus quebra. Ou quebranta do jeito, ou ele quebra logo. É igual a estátua lá de Nabucodonosor, pelos pés. Crente orgulhoso vai para o chão. Não olhe. Nós somos defeituosos por nascença, meus irmãos. Perfeição solar, novo céu e nova terra. É para lá que nós vamos. Lembre-se, Nova Jerusalém celestial, lá perfeitos. Lá, aqui não, em construção, pedras vivas. Um defeito aqui, outro acolá, Deus ajeitando. Tira de um lado, coloca do outro. Se precisar, quebra, faz de novo o vaso. Ele é o autor. Ele é o oleiro. Não olhe para homens. Homens são falhos, fracos, efêmeros, passageiros. Muitas pessoas estão com os olhos em homens, por isso que se desilude. Eu não vou para a igreja hoje. Quem vai pregar? Não é o pregador, é a mensagem, é a pregação. Não é o mensageiro, é a mensagem, meus amados. Aí existem outras razões de pessoas que se afastam de Deus: a mentira, a indiferença, o egoísmo, a rebeldia e a idolatria, que nem se fala. Tudo são coisas que afastam de Deus. O que é que Deus fala do abandono da fé? O que é que Deus fala? Diz que é impossível, aqueles que aqui, a palavra é de maldição do apóstolo Paulo. O escritor de Hebreus diz que é impossível, novamente, porque eles querem crucificar a Deus. É impossível, não tem mais volta. Aqui eu não estou falando da ovelha desgarrada não, tá? Se tiver uma, Deus deixa as 99 e vai atrás daquela lá. Ela vem toda ferida, toda cheia de ferida, mas volta. Toda cheia de atadura, teimosinha de Jesus, mas volta. Eu não estou falando da desgarrada não. Eu estou falando do apóstata. Vamos ver o que é que o escritor inspirado por Deus diz da apostasia. Gustavo, bota aqui Hebreus, para a gente encerrar aqui daqui a pouquinho. Bota Hebreus 6, do 4 ao 6. Olha o que é que ele diz. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, não foram habitados, iluminados, provaram, eu senti o dom celestial, se tornaram participantes, não habitados, não casa, não morada do Espírito Santo. Verso 5. Provaram novamente, só provaram a boa palavra, andaram na igreja, e os poderes do mundo vindouro ainda chegaram a experimentar. Olha o que é que acontece no verso 6. E caíram, sim, apostataram, voltaram para o mundo, voltaram, estão falando de Deus agora, são contra Deus. É impossível outra vez renová-los. Eu estou falando do apóstata. Quem são esses? Quem sabe é Deus, eu não sei, nem vou julgar, mas Deus sabe. Renová-los para o arrependimento, eles não conseguem pedir perdão, não tem jeito para eles, visto que de novo estão o quê? Crucificando Cristo. Ele já foi só uma vez. O seu sacrifício é perfeito e único.
É impossível, olha o que ele diz, o arrependimento, visto que de novo estão crucificando Cristo para si mesmo, o Filho de Deus, expondo a zombaria. São zombadores, filhos da desobediência, se afastaram de Deus, não querem Deus. Olha o perigo de se afastar. Eu não estou falando, não diga que eu estou falando da ovelha desgarrada, não. Ela volta, as patas quebradas, mas volta, toda cheia de ferida. Deus depois bota o óleozinho, o azeite, e tampa todas as feridas, coloca as ataduras e cuida. Ela volta, quem é de Cristo volta. Mas aqui ele está falando do abandono. A pior decisão do homem é abandonar Deus, é a responsabilidade dele. Deus não tira a responsabilidade do homem, quem disse? Ele salva, é soberano na salvação, abandonou porque quis. É uma escolha abandonar Deus, por causa das desculpas. E era isso que estava acontecendo com alguns crentes de Gálatas. Eles até pareciam crentes, mas aqui não era simplesmente uma discussão, meus irmãos, teológica, não. Mas eles estavam, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 6, ele vai dizer que eles estavam passando tão depressa para outro evangelho. Não era um debate teológico, não, mas era uma transferência, vou apostatar da fé. Eu não quero a graça de Deus, eu não quero a misericórdia de Deus, eu não quero o perdão de Deus, eu não quero o perdão daquele que me chamou. É isso que o apóstolo Paulo diz. Tão depressa daqueles que eu chamou, eu não quero, eu não consigo mais voltar. Apóstata. Os cristãos da Galácia não estavam apenas mudando de religião, não, mas eles estavam abandonando o próprio Deus da graça, daqueles que os chamou da graça. Olha o que ele diz, verso 6, capítulo 1, verso 6, daquele que os chamou, daqueles que o resgatou. Pior ainda, eles estavam abandonando o próprio Deus. O próprio Deus. Ó Gálatas insensatos. Tem um versículo aqui que o apóstolo Paulo diz: ó homens insensatos. Mesma coisa que Moisés falou. Homens teimosos. Estavam se afastando, apostatando da graça daquele que tinha chamado, chamou. Eles negaram o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, porque eles queriam voltar para as sombras, meus irmãos. Eles queriam voltar para as obras. É impossível cumprir todas as obras, é impossível. É impossível, só um cumpriu, Jesus Cristo cumpriu por mim e por você. Por isso que agora nós vivemos para a graça, pela graça e por meio da graça. Não podemos incluir nada. A ideia de acrescentar hoje está nas igrejas brasileiras. Acrescentar algo, eu tenho que sentir, eu tenho que ter um movimento na igreja, eu tenho que ter. Tem até o carnaval gospel aí, teve em Araripina na igreja, todo mundo fantasiado. Meu Deus, que é isso que está acontecendo com a igreja brasileira? Que é isso que está, a ideia de acrescentar, isso é inaceitável. O apóstolo Paulo diz: maldito seja, amaldiçoado seja. A obra de Cristo é completa na cruz do Calvário, meus irmãos. Deus meu, por que me desamparastes? Ele dá o grito brando de vitória, lá no final dizendo: está consumado. Eu paguei, já está feito. Paulo vai dizer que a salvação é pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não precisamos de movimento, nós precisamos de palavra e de oração, de uma boa teologia, e ela vem através de quê? Da Bíblia. O Evangelho é o meio pelo qual Deus salva pessoas através da obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não adianta, o legalismo, a religiosidade está matando muitos aí, incluindo ou tirando. Não precisa, é simples.
É simples, é só pregar. Pessoas se convertem através do Espírito Santo de Deus. Esse legalismo dessa igreja, Paulo combate ferrenhamente. É uma defesa do Evangelho. As pessoas querem que Deus aceite pelo que eu faço, pelo que eu sou, pelo que eu pelo que eu sou, pelo número do meu CPF. Não funciona assim, com bases no que eu tenho ou no que eu faço. Não funciona assim. É o que Cristo fez por mim e por você. Cruz. Não é um conjunto de regras, normas, não. Não, é um evangelho genuíno. Eu estou a fim de sentir. Sentir o quê, meu irmão? Deus já está aqui, revelado para mim e para você, nas Escrituras Sagradas. O cristianismo é isso, é graça, é fé. Eu não preciso ver, o que eu preciso é crer. Nós precisamos ter cuidado com os falsos profetas. O que é que Jesus vai dizer? Cuidado. Bote bem aí, Gustavo, Mateus, para a gente encerrar. Mateus 7,15. Ele vai dizer: cuidado. Mateus 7,15, vamos ler, igreja, todo mundo. Cuidado, profetas, que se apresentam a vocês disfarçados mas por dentro são o quê? Cuidado, igreja. Por isso que aqui não, é Bíblia e Bíblia, palavra e palavra, oração e palavra e oração. É Bíblia, é isso que nos salva. Cuidado. Eu gosto quando tem naquela Bíblia antiga, né? Acautelai-vos. Cuidado com os falsos profetas, com as heresias que entram devagarzinho. Eu gosto de dizer, começa com um furozinho, aí uma janela, depois da janela a porta, depois da porta um portão, depois do portão uma avenida. A igreja está morta, não consegue mais voltar atrás, porque deixou entrar as raposinhas, as coisazinhas. Não tem nada não. Tem sim, é palavra e oração, oração e palavra. Por isso essa defesa contundente do apóstolo São Paulo, ou apóstolo Paulo. Cuidado. Aqueles os falsos profetas que se apresentam a vocês, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Ó, ele vai aqui na jugular da ovelha, mata. Igrejas mortas no Brasil, mortas, cheias, mas mortas. É o vale dos ossos secos. Só uma ação do Espírito Santo de Deus, para Deus botar de novo os nervos, para funcionar novamente. Se não for, não tem jeito. Fiquemos com a palavra que está escrita e é revelada por Deus, como regra de prática e fé. Somente ela. Alguma pergunta? Se eu não souber, Giliar está aí, já responde. Em nome de Jesus. Para a gente encerrar. Ou alguma complementação? Alguma pergunta ou alguma complementação? Todo mundo entendeu. Eu vou falar com o nosso amado pastor Hélio, né? Todo mundo, ou não entenderam nada. Mas bem, eu dei mastigado, eu dou trituradozinho. É só no jeito de engolir. Mas tem que mastigar a palavra de Deus. Nós precisamos desse alimento aqui sólido. Uma igreja sólida. Para a honra e glória de Deus. Oremos em nome de Jesus. Curvemos nossas cabeças. Baixemos nossas frontes. E vamos orar. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pela Tua palavra poderosa. Nós possamos, ó Deus, continuar firmes e alicerçados nela, porque ela é nossa regra de prática e fé. Ela que nos conduz somente às Escrituras. Ela é autoridade da igreja. Ela é dona da igreja através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra revelada e inspirada. O alicerce é Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Aquele que vive e reina para todo sempre. Cuida, Senhor, da Tua igreja. Cuida, Senhor, dos Teus filhos.
Cuida, Senhor, da tua juventude. Cuida, Senhor, de cada ministério, dos teus obreiros, ó Deus. A tua igreja local aqui em Araripina, cuida de cada um deles. Dá estratégias, dá sabedoria, dá discernimento.